Paz e graça a todos. Mais uma vez estamos aqui para estudar a história da igreja, parte 2, o nosso curso teológico Batista da Família, no período médio. E hoje iremos falar sobre os principais reformadores e suas contribuições. Iremos também abordar sobre os 5 solas, que são pontos importantes dessa reforma protestante. Dando início aqui aos nossos estudos, vamos falar no capítulo 3 dos principais reformadores. E nessa abordagem, iremos falar dos pontos centrais da reforma, vamos abordar as contribuições também de Martinho Lutero, do Zwinglio, Calvino, John Knox e o Menon Simons. Esses homens que iremos abordar, eles são representantes, ou seja, são os principais representantes da Reforma Protestante. A Reforma não foi feita apenas por esses homens. Muitos outros trabalharam em favor da Reforma. Mas, porém, esses aqui foram os escolhidos para nós podermos estar falando sobre eles. E, inicialmente, ao falar dos pontos centrais da Reforma, a Reforma Protestante foi um movimento que reuniu muitas pessoas. Como eu disse, né, não foi somente esses 5 homens aqui. Muitas pessoas fizeram com que a Reforma desse prosseguimento, que a reforma acontecesse. Os nomes citados são apenas representantes desses muitos anônimos e que foram também importantes no movimento reformista. Para falar da reforma, é importante salientar os pontos centrais dessa reforma, que são 5 solas. O sola Scriptura, que é somente a Escritura; sola Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; sola fide, que é somente a fé; soli Deo glória, que é somente a Deus a glória. Esses são os pontos fundamentais que foram retomados aqui na Reforma. E, inicialmente, o primeiro reformador que nós iremos falar é o Martinho Lutero. Ele viveu de 1486 a 1546. Ele nasceu na Alemanha, oriundo de uma família simples, e foi ordenado sacerdote da ordem agostiniana. E ele era doutor em teologia. Então, o currículo de Martinho Lutero não era um currículo muito pobre, não. Ele foi da ordem agostiniana, ou seja, ele tinha conhecimento da doutrina deixada por Agostinho de Hipona. Ele também chegou a ser um doutor em teologia. O Martinho Lutero, ele foi o ícone da Reforma Protestante. O nome mais importante, podemos assim dizer. Quando se fala da Reforma, o primeiro nome que vem em nossa mente é o de Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele tinha suas crises existenciais, que era típica dos homens de sua época. Os homens ali da Idade Média e início da Idade Moderna, eles tinham essa questão existencial. Eles viviam um dualismo a respeito de céu e inferno, salvação e condenação. Eles viviam sempre nesse dilema, que viria um Deus punitivo, iria punir todo o pecado,
e eles não tinham um entendimento da graça, que seria a solução para o pecado. A Igreja Católica, ela não ensinava isso. A Igreja Católica ensinava somente que Deus viria para punir o pecador e que o pecador, para se ver livre dessa punição, ele teria que praticar boas obras. Então, esse era o entendimento do homem medieval e que não tinha solução. A solução, ele tinha que fazer boas obras. E essas boas obras, muitas das vezes, elas davam lucro para a igreja, né? Então o homem vivia aprisionado nesse sistema de que ele é um pecador e que esse pecado teria uma punição severa de Deus e que, para ficar livre dessa condição de ser punido por Deus, ele tinha que praticar obras. E essas obras, muitas das vezes, traziam lucro para a igreja da época. Continuando aqui, nosso slide, o Martinho Lutero entendia, né, que o que era ensinado para eles naquela época é que os homens seriam duramente punidos nos seus desvios de conduta. Os conflitos internos, como acabei de afirmar, era constante. A carne lutava contra o espírito contra a carne, uma luta incessante. Mas Lutero, certo momento, ele passou a meditar na Bíblia e ele leu na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, a seguinte afirmação: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a partir daí, Lutero começou a refletir a respeito desse versículo. O justo viverá pela fé. E aqui não está falando que o justo viverá pela obra. Não, o justo viverá pela fé. E ele passou a cada vez mais pensar a respeito dessa afirmação, e isso produziu um fascínio muito grande em sua mente. E viver por fé significava que os ensinamentos que eram proferidos pela Igreja Católica, Apostólica Romana, estavam em discordância com as passagens bíblicas, principalmente essa aqui do capítulo 1 de Romanos. E ele passou a não aceitar mais essa situação de que o homem seria punido pelo seu pecado e, para aliviar essa condição, ele teria que praticar as boas obras. Ele entendeu que a salvação é pela graça, mediante a fé, como diz lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem por obras, para que ninguém se glorie. Então ele entendeu isso. E a partir daí, houve um alívio no seu ser. Lutero era um homem que ele pagava muita penitência. Ele se autoflagelava. Certa vez, ele foi à cidade de Roma e chegou lá e ele viu tanta corrupção, tanta coisa errada que a igreja estava praticando, inclusive essas penitências de subir a escadaria. Ele subiu a escadaria de joelhos em favor da alma de um dos seus parentes, e ele não ficava satisfeito com essa situação. Tinha algo nele que ele não aceitava isso. O pagamento de indulgências, ele achava isso que não poderia estar certo. E essa passagem de Romanos serviu para aliviar o coração do reformador Martinho Lutero. Ele foi um ferrenho adversário contra as indulgências.
A sua principal refutação foi justamente contra as indulgências, quando ele chegou ali no castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, e pregou ali as suas 95 teses contra as indulgências. E dali por diante, o, os, os escritos de Lutero a respeito dessas 95 teses se espalhou rapidamente por toda a Alemanha, ajudado pela invenção da imprensa ou da prensa, que deixou mais fácil e mais rápido a, a, a propagação dos ensinamentos e se espalhou rapidamente. E o Lutero morreu em 1546. Principais feitos de Lutero: ele traduziu a Bíblia para o alemão popular, ou seja, ele pôs a Bíblia na mão do povo. O povo começou a ler a Bíblia e começou a ver os erros que estavam acontecendo. Ele foi o pilar da reforma e também escreveu vários tratados teológicos. E, através da sua vida, foi reafirmado os pontos fundamentais da reforma, que são os 5 solas, né? Bom, o outro reformador foi Zwinglio, Ulrico Zwinglio. Esse atuou na Suíça, era filho de camponês, ele bacharelou-se em artes, sofreu grande influência de Erasmo, era contrário às indulgências, assim como Lutero e os outros reformadores, e também ele era contra os exageros da igreja no que diz respeito ao dízimo, que era praticado ali um exagero muito grande, né, nesse ponto aí. Zwinglio entrou em uma controvérsia com Lutero. Aqui foi um fator interessante que gerou uma controvérsia entre esses dois reformadores no que diz respeito à ordenança da ceia do Senhor, ou também conhecida como Eucaristia. Lembrando que a Igreja Católica ela tinha um conceito da ceia de transubstanciação, que Jesus ele se transformava literalmente no pão e no vinho. Lutero era adepto da consubstanciação, que era uma forma mais amena desse conceito. E Zwinglio, por outro lado, ele era adepto de que Cristo estava presente simbolicamente na ceia, ou seja, na Eucaristia. E esses dois reformadores, eles não tiveram concordância nesse ponto e divergiram. Posteriormente, Calvino, ele, para amenizar a situação, entendeu que Jesus estava presente espiritual na ceia. Veja que interessante, né? Cada um deles tinha um entendimento a respeito da ceia do Senhor. O Zwinglio, ele se casou com a viúva, com uma viúva, né? E serviu como capelão na Batalha de Campbell contra as forças católicas. E nessa batalha ele veio a tombar e morreu no ano de 1331. E essa foi a contribuição de Zwinglio, um importante reformador. Agora vamos falar de João Calvino. Com certeza ele era um reformador mais erudito, ou seja, ele tinha um grande conhecimento a respeito da teologia. E ele era um escritor, um exímio escritor, e ele tinha realmente um conhecimento que sobressaía a todos os outros. Ele era muito mais teológico do que Lutero e do que Zwinglio. E ele se graduou
em advocacia. Ele nasceu na França. Ele estudou hebraico, latim, grego, ou seja, ele era um poliglota, né? Calvino foi bastante influenciado pela doutrina de Lutero. Houve em certos momentos alguma discordância, mas no geral ele foi bastante influenciado pela teologia de Lutero. Ele mudou para a Suíça e escreveu a sua principal obra chamada Institutas da Religião Cristã. Depois ele mudou-se para Genebra, uma cidade italiana que, nesse lugar, constituiu-se o berço da teologia calvinista. E um fator importante que Lutero era um francês. E ele teve que sair da França porque ele viu que ali na França a reforma não iria para frente, que ela não vingaria, porque a França é considerada o berço do ateísmo. E ele teve que sair de lá para que ele pudesse dar prosseguimento, né, e a questão da reforma protestante. Calvino fazia uma severa distinção nos papéis da igreja e do Estado. Para Calvino, igreja e Estado tinham papéis diferentes. O Estado não poderia interferir nos assuntos da igreja e nem a igreja interferir nos assuntos do Estado. Porém, o Estado teria que suprir as necessidades da igreja. Essa foi a contribuição, as principais contribuições de João Calvino. Ele, na sua teologia, ele foi adepto da questão da predestinação e adepto também da eleição. Essa teologia que diz respeito à eleição, ela fundamenta muito da teologia reformada até nos dias atuais. Porém, há controvérsias, há outras linhas de interpretação que são contrárias à questão da eleição. Uma outra contribuição de Calvino foi que, ao contrário dos ensinamentos medieval, em que o homem teria que viver uma vida regrada de sofrimento para obter a vida eterna, o Calvino entendeu que não, que a prosperidade era uma dádiva de Deus. E essa questão caiu como uma luva na nova classe que estava surgindo, que era a burguesia, e que dali por diante a burguesia tinha o poder do capital em suas mãos, e essa teologia de Calvino a respeito da prosperidade ser uma dádiva de Deus foi muito bem usada por essa nova classe que estava surgindo, que é a burguesia. Então, vamos falar um pouco aqui de um outro. Ainda sobre Calvino, um fator interessante é que, devido à influência da teologia calvinista na Inglaterra, surgiu lá os puritanos. E os puritanos, em certo momento eles foram perseguidos duramente lá na Inglaterra e tiveram que sair e se exilar numa nova terra. E essa nova terra, ou seja, as 13 colônias, é nada mais, nada menos do que os Estados Unidos da América nos dias atuais. Então os puritanos, eles fugindo lá das perseguições na Inglaterra, eles foram por as novas colônias e lá fundaram esse grande país que é os Estados Unidos, né? E é importante ressaltar também que os Estados Unidos, ele contribuiu muito
com a Igreja Evangélica Brasileira. Dos Estados Unidos vieram os primeiros membros da Igreja Protestante, das igrejas tradicionais. E também, através dos Estados Unidos, no qual houve o movimento pentecostal, esse movimento veio para o Brasil e, primeiramente, chegando ali com a Igreja Cristã do Brasil, e um ano depois, com a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Cristã do Brasil, fundada pelo italiano Luigi Francesconi, e a Igreja Assembleia de Deus, fundada pelos missionários Vinnie Grunen e Daniel Berg, que deram origem à Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do Brasil. E os pentecostais, eles ocupam a maioria das igrejas evangélicas no Brasil. Dá para notar-se que a história, ela é tipo uma coxa de retalhos, vai se complementando, e dá para nós vermos claramente como que aconteceu os fatos históricos até nos dias atuais, até chegar aqui no Brasil, na igreja contemporânea, né? Então é muito interessante nós estarmos estudando a história da igreja, porque dá para perceber de onde que veio, né, a nossa fé. Vamos continuar aqui, vamos falar aqui do próximo reformador, que é o John Knox. Esse é escocês. E através da sua influência, esse país, que é a Escócia, se tornou presbiteriano. Veja que o berço do presbiterianismo é na Escócia, e foi influenciado por esse reformador, John Knox. Ele foi padre, mas depois, ao entrar em contato com as ideias reformistas do George Whistler, ele abandonou a igreja e, depois de participar de uma rebelião contra o papado, foi condenado às galés. Então, esse Knox, ele ficou 2 anos nas galés. Galés são aquele barco que as pessoas, os condenados, ficam lá no seu centro, dentro dele, remando. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Ben-Hur, dá para notar que o Ben-Hur, né, que é o ator principal ali, que é o personagem principal, ele também ficou nas galés, né? O Ben-Hur foi interpretado pelo Charlton Heston, um grande ator americano, e deu para ver plenamente como que era ali aquela questão do pessoal ficar dentro de um barco remando o tempo todo. Bom, voltando aqui para o John Knox, ele, depois que ele foi liberto das galés, ele voltou para ele foi para a Inglaterra, né? Voltando aqui um pouco atrás aqui, ó, ele foi para a Inglaterra e teve que fugir, teve que sair de lá também, porque essa mulher aqui, ó, Maria Tudor, ela subiu ao trono, o trono da Inglaterra, e essa Maria Tudor, ela era filha do rei Henrique VIII e da sua primeira esposa, Catarina Aragão. E essa Tudor, que também ficou conhecida como Maria Sangrenta, ela promoveu uma intensa perseguição aos protestantes lá na Inglaterra, momento no qual, como nós referimos anteriormente, os puritanos fugiram para a América do Norte. E ele voltou para Genebra, o Knox voltou para Genebra, e lá teve contato com a teologia calvinista,
Lembrando que o Calvino ele era mandatário lá em Genebra, né? E, e ele voltando lá para, para a Escócia e influenciado pela teologia calvinista, a Escócia tornou-se totalmente, integralmente presbiteriana. É, o outro reformador, esse tem o nome de Menon Simons, ele era de uma ala mais radical. Ele entendia que a igreja e o Estado não poderiam andar juntos. E através desse Menon Simons surgiu um grupo chamado Menonitas e também os Anabatistas. O Simons foi o principal líder anabatista. Os anabatistas, eles tinham como principal doutrina o rebatismo. Anabatista significa rebatismo, ou seja, eles batizavam novamente os seus integrantes, porque o batismo que era da época, que era o batismo oficial da época, era o batismo de criança, que também é conhecido como pedobatismo, batismo de criança. Porém, os anabatistas, assim como um outro grupo que estava surgindo também, chamado os batistas, nos quais hoje nós somos descendentes, né? Como Igreja Batista da Família, nós somos descendentes dos batistas, que era um outro grupo que estava surgindo também dentro do puritanismo dividido, surgiu os batistas, que também eram contra o batismo de criança e batizavam as pessoas quando elas já tinham um entendimento. Porém, os anabatistas, eles foram muito perseguidos por causa dessa doutrina. E tendo até uma situação que eles eram afogados e até de uma forma irônica, diziam assim: vocês gostam de água, né? Gostam de batizar as pessoas novamente? Então, toma água aí. E jogavam eles dentro do rio, amarrado com peso, e matavam eles afogados. E foi muitas pessoas que morreram dessa forma. Os anabatistas foi um grupo muito perseguido, tanto pela Igreja Católica através da Inquisição, e tanto também pelos protestantes de outros grupos. Inclusive Zwinglio foi um dos que perseguiram grandemente os, os anabatistas. Bom, irmãos, nós temos que entender que esses homens, Lutero, Zwinglio, Calvino, Quinox, de um modo geral, eles foram importantes, mas eles estavam longe de ser perfeitos. Então, eles também cometiam erros gravíssimos. E um dos erros que eles cometeram, e principalmente Zwinglio, foi essa perseguição aos anabatistas. E dá para nós também entender que esse fato da reforma protestante acontecer e ser tão bem sucedida, num contexto que complicado, é da providência divina. Deus, ele é o Senhor da história. Deus tem o controle da história. Desde o início dos relatos bíblicos, nós podemos ver claramente que Deus estava sempre ali com a sua interferindo na história, conduzindo a história. E Deus está também hoje no controle de todas as coisas. Ele está conduzindo a história da igreja na atualidade. Deus sempre estará atuando no meio do seu povo. Esse foi a nossa aula a respeito dos principais reformadores. Né? Nós temos que entender que esses homens são apenas os mais importantes,
houve muitos outros que também participaram dessa reforma, e que essa reforma, ela impactou e está impactando a nossa vida nos dias atuais. Muitas das doutrinas que nós pregamos nos púlpitos das nossas igrejas, elas são advindas da Reforma Protestante. Nós temos como nossa regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, porém, a sistematização veio através de pessoas ao longo da história, como os pais da igreja, como o principal pai da igreja da Era de Ouro, que foi Agostinho de Hipona. Também tivemos algumas contribuições dos homens ali da escolástica, como o principal nome Tomás de Aquino. Temos também esses reformadores, os pré-reformadores, os reformadores, que contribuíram muito. Temos também os avivalistas, né, os homens, os grandes teólogos contemporâneos, né, do século XX. Então, a igreja sempre se pautou em grandes personalidades, grandes homens, que tanto contribuíram para que a doutrina cristã seja tão bem pregada nos dias atuais. Houve erros, sim, houve desvios de conduta, sim, e sempre haverá, mas Deus está controlando todas as coisas. Um abraço a todos, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.